aí, gente, o pior ainda tava por vir. Na hora de aplicar a anestesia, né, que eu me levantei e tudo, aplicaram anestesia. Aí começaram a mexer em mim e falaram assim, ó, é instantâneo, aplicou a anestesia, passou uns 5 dias, já adormece suas pernas. Tá bom. Aí daqui a pouco o médico começou a vir, gente, perto de mim. Quando ele começou a vir perto de mim, eu acho que eles encostaram na minha perna assim, e eu senti a minha perna. E aí eu já comecei a ficar desesperada. Meu Deus, eu tô sentindo minha perna, eu tô sentindo a minha perna. Porque eu tava com medo deles começarem a me cortar e eu ainda não ter... anestesia não ter valido de nada, né? Aí eu falei, ó, eu ainda tô sentindo minha perna, tô sentindo minha perna. Aí foram tentar reaplicar a anestesia. E aí, gente, nisso, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro. Quando eu fui ver, foi 17 anestesia, 17 picada na minha coluna, gente. Tanto que é que até hoje eu tenho muita dor na minha coluna. Eu acho que deu até desvio, não sei. Poderia ter ficado paralítica de tanta anestesia que eu tomei. Aí eu tomei 17 anestesia. Daqui a pouco eu vejo, olha, vamos ter que ligar, vamos ter que ligar. Aí daqui a pouco sai a enfermeira, liga para um outro anestesista de um outro hospital. A gente teve que... eu fiquei lá esperando na mesa de cirurgia esse outro médico chegar. Aí, graças a Deus, esse médico, não sei que bênção de Deus que foi, ele aplicou certinho, gente. Aí foi que foi. Adormeceu minhas pernas, a mulher deu picada assim na minha perna, eu não sentia mais nada. E aí foi. Só que aí eu não esperava, gente, porque não podia estar ninguém comigo. Não podia ter ninguém no hospital, né, comigo, de acompanhante, por conta da pandemia. Só que nisso, gente, enquanto o pai da minha filha tava lá fanfando, festejando com os amigos, que falou que ia ser pai, tava lá se achando o cara, a minha mãe tava lá na porta do hospital. E aí ela fez não sei o que lá, gente, não sei o que ela falou. E quando, na hora que ia começar a fazer o parto, né, a minha mãe entrou com uma fitinha assim, eu lembro até hoje, gente. Eu choro porque a minha mãe já se foi. Muita gente não sabe. A minha mãe já se foi. E isso é uma das memórias mais lindas que eu tenho da minha mãe. Que ela tava comigo nesse momento. Então, assim, ainda dói porque eu perdi ela, né? Então, toda vez que eu lembro desse episódio, é muito lindo de lembrar, mas ao mesmo tempo dói muito. Porque eu não tenho mais ela aqui pra superar tudo que eu vivi, né? Porque, querendo ou não, minha mãe viveu cada etapa da minha gravidez comigo. Ela foi muito minha amiga, sabe? Nessa época, eu comecei a dar muito valor pra minha mãe. Porque quando a gente se torna mãe, a gente entende tudo que a nossa mãe faz pela gente, que a gente acha chato, que a gente acha que é exagero, mas só uma mãe pode fazer tudo por um filho. E a minha mãe fez. Minha mãe fez alguma coisa lá no hospital, não sei o que foi, porque ela não me falou, não sei se ela fez barraco, não sei se ela entrou escondida, não sei o que foi, gente. Eu só sei que a minha mãe tava lá comigo. E aí eu tive mais força de ficar, sabe? Porque eu já tava meio que entregue, assim. Porque minha pressão tava muito alta, esse nervoso todo da anestesia, eu poderia sair dali paralítica. Enfim, gente, muita coisa poderia ter acontecido naquele dia. Mas pela glória de Deus, a minha mãe tava lá me dando força o tempo todo. E aí, gente, eu tive minha filha, tudo nasceu. Minha mãe foi a primeira pessoa a pegar ela no colo. Minha mãe tava ali no primeiro... A minha mãe tava comigo ali no primeiro minuto, no primeiro instante que minha filha saiu de dentro de mim. Minha mãe foi a primeira a pegar no colo. Minha mãe que ficou ali olhando tudo pra ver como que os médicos iam cuidar dela, né? Porque a gente tem muito medo nessa parte. Quando a criança sai da gente, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? E a minha mãe ficou olhando tudo lá. Só que aí, rapidamente, minha mãe teve que ir embora, porque ela não podia ficar mais. Era só naquele momento que tinha que sair. Aí ela me deu um beijo. Aí ela me deu um beijo, falou boa sorte, se cuida, e foi embora. Depois eu fiquei, né, esses 2 dias que a gente fica no hospital pra poder se recuperar, né, pra gente ir embora pra casa. A Lorena, graças a Deus, nasceu com peso bom, com tudo certinho.
com tudo certinho, não precisou de incubadora, não precisou de nada, glória a Deus. Mas a minha perna inchou demais, gente. Parecia que minha perna ela ia rasgar de tão inchada que ficou. Por conta da pressão mesmo, né? E aí talvez a Lorena teria alta e eu teria que ficar no hospital mais um dia. E aí a gente já ficou meio desesperada, né? Porque aí a Lorena teria que sair. E eu não iria sair. E aí ficou aquele desespero. Então, foi muito difícil, mas deu tudo certo nessa parte. A gente saiu junto, a gente teve alta junto. Minha perna, comecei a andar pelos corredores, minha perna desinchou. E aí a gente teve alta e fomos pra casa. Nesse tempo que eu fiquei no hospital, a minha mãe organizou tudo pra mim ficar na casa dela. Pra ela cuidar de mim, né? E essa é a parte que mais me dói até hoje. E essa é a parte que mais me dói. Eu já superei, eu já tô em paz comigo mesmo, com essa situação toda, mas ainda me dói de lembrar, porque toda mãe eu comecei a me relacionar com o pai dela quando eu tinha 12 anos de idade. Muito nova, mas eu já tinha cabeça nessa época. E aí, gente, eu acabei meus estudos, tudo, tive minha filha quando eu achei que era hora, porque eu achei que era hora, né? Assim, como posso dizer? Foi inesperado, mas foi no momento certo. Aí tudo bem. A gente não escolhe ter filho com quem a gente não ama. E eu amava muito o pai dela, só que ele não reagiu, não condisse com o que estava acontecendo. Não mostrou todo esse amor durante a gravidez e durante o pós-parto. E aí, enquanto a minha mãe estava ali sendo meu refúgio, ela organizou tudo para mim ficar na casa dela, levou minha cama, tirou minha cama lá na minha casa, levou lá para casa dela, levou minhas coisas, tudo, fez um quarto lá para mim, para me receber, me dava comida na cama, me dava água na cama, dava banho da minha filha por conta dos pontos que eu tive, fiquei com muitos pontos, meus pontos inflamaram, fiquei mais de 40 dias com um ponto na barriga. Então, assim, minha mãe foi o meu refúgio. Enquanto a minha mãe tava fazendo tudo isso, o pai da Lorena tava fanfando na vida, tava vivendo a vida dele, né? Ele achava que a vida dele tinha começado ali, sabe? Que a vida dele de aproveitar tinha que ser aquele momento ali, que eu tava de quarentena, que eu tava de pós-parto, porque depois ele ia ser pai de família. Só depois, quando eu me recuperasse, que ele ia ser pai de família. Enquanto eu tava ali naquela situação, ele achou que eram os últimos dias que ele poderia curtir a vida dele. Então, enquanto eu tava ali amamentando minha filha, com meu peito sangrando, não tinha muito leite, porque eu passei muito nervoso, ele tava jogando um futebol depois do serviço. Ele tava indo pra casa dos amigos fazer churrasco, porque ele tava comemorando que a filha dele tinha nascido. E eu tava lá, fazendo jus ao meu papel de mãe. E eu não me arrependo em nenhum momento disso. Mas ele foi moleque a esse ponto de me deixar sozinha, porque ele achou que ele deveria curtir a vida dele antes de eu me recuperar e a vida começar a acontecer. Só que a vida já tava acontecendo pra mim desde o dia que eu descobri que eu tava grávida. Mas pra ele não. A vida dele só ia mudar depois que eu me recuperasse, que eu tivesse vivendo minha vida, que eu voltasse a trabalhar. Aí ele seria pai. Mas aí eu não aguentei muito tempo, sabe? Eu me recuperei, depois tirei meus pontos, porque eu tava com pontos muito inflamados. Eu fui relevando, mas passei muito nervoso. Teve um dia que eu surtei e fui pra cima dele, bati, sabe? Eu me arrependo dessa atitude, porque diz mais sobre mim do que sobre ele. Mas foi o calor do momento, sabe? Depois meu pai veio me visitar, foi me visitar lá naquela cidade que eu tava. Ele veio me visitar, ele me desrespeitou na frente do meu pai. O meu pai lá cuidando de mim, me vendo, matando saudade, conhecendo a Lorena. E ele em jogo de futebol, mentindo pra mim, e eu surtava, e eu ia pra cima, sabe? Eu sempre fui essa pessoa agressiva, assim, nesse ponto, sabe? De tirar do sério que, tipo, nossa, nada mais me abala. Fui pra cima e fui que fui, sabe? Mas eu me arrependo, porque isso diz sobre mim e não sobre ele. Porque ele foi moleque e eu fui consequente de ter essa atitude. Mas Deus sabe o que eu tava passando naquele momento, sabe? E eu já me perdoei por isso. Mas
depois disso, sabe, meu pai foi lá, parece que ele abriu meus olhos, assim, em questão do que eu tava vivendo, porque na minha cabeça não era certo eu ir embora, mesmo que não existisse amor mais. Não era certo eu ir embora, viver uma vida de dificuldade com a minha filha e deixar ele viver na vida que ele sempre quis. Porque parecia que depois que a gente teve nossa filha, parece que ele viu que a vida não era pra ele, que ser pai não era pra ele. Só que já era muito tarde, né? Ela já tava nesse mundo. Já tinha que ter alguém responsável por ela. E aí aconteceu muita coisa, gente, assim, mas em relação ao parto foi isso. E o que mais me traumatizou em tudo isso foi o jeito que o pai dela agiu comigo durante o parto, durante a gravidez inteira, o depois também, que abandonou mesmo estando comigo, sabe? E a dificuldade mesmo, porque depois teve a separação, cada um foi pro seu canto, e a Lorena ficou comigo, né? Óbvio. Mas as dificuldades só começaram depois que eu saí mesmo, assim, da minha cidade, vim morar aqui, tive que voltar a morar com meu pai. A minha mãe também não estava boa financeiramente, nem com o relacionamento dela, então não tinha como eu ir ficar perto dela, que ela me ajudou no que ela pôde, mas depois não podia mais. Mesmo que ela quisesse fazer tudo por mim, eu preferi não dar esse trabalho para ela e eu vim ficar um tempo com meu pai, porque já fazia muito tempo que eu não ficava perto do meu pai. Então eu vim, achei que era a melhor opção, eu sofri bastante, gente, em questão de procurar emprego, em questão de alguém para cuidar da Lorena, tive uma depressão muito intensa que ninguém acompanhou, ninguém sabe que eu vivi, porque por mais que eu tava ali quietinha no meu canto, muita coisa acontecia dentro de mim, e acho que até meu pai, assim, acho que até meu pai não tem dimensão do que eu vivi, sabe? Nessa época que eu fiquei lá na casa dele. E não é sendo mal agradecida nem nada, porque eu fui muito grata. Eu fui muito grata de ele ter me acolhido lá. Só que mesmo que eu estivesse lá feliz, contente, muita coisa acontecia dentro de mim. E ninguém acompanhou, sabe? Ninguém teve lá pra saber realmente o que aconteceu. E hoje em dia, eu tenho essa depressão, essa ansiedade, que todo mundo olha pra mim e fala assim: é só você procurar Deus, é só você procurar cuidar da sua saúde, é só você ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra que você vai resolver. Só que isso foi só o início da dificuldade que eu tava vivendo. E é por isso que é tão difícil falar sobre isso, sabe? Porque ninguém tem dimensão a não ser a pessoa que viveu. Enquanto tava todo mundo achando que tava tudo certo, eu tava quebrada por dentro, ninguém soube disso. E até hoje eu sofro muito com isso. Eu falo, nossa, eu superei. Sim, eu superei, porque é uma coisa que não vai acontecer mais. Eu sei que não vai, porque eu cortei o mal pela raiz. Porém, toda vez que eu penso em ter outro filho, com meu marido, por exemplo, que não tem filhos, né? Eu tô casada há 3 anos com ele, porque quando eu vim pra cá, eu saí da minha cidade, peguei o ônibus, vim pra cá, 600 quilômetros de distância, sozinha. A minha filha só tinha 1 mês e pouquinho, 2 meses. Então, assim, a minha filha já vai fazer 4 anos. E desde que eu conheci minha filha, logo eu entrei pra igreja, conheci meu marido, a gente casou, viemos morar junto e estamos até hoje. Já vai fazer 3 anos e pouco. E eu sei que isso não vai acontecer, não vai se repetir, mas dá aquela insegurança, sabe? Tipo, nossa, se eu engravido hoje, esse ano, se eu tenho um filho, dou um filho pra ele, como que vai ser? A gente já fantasia, porque eu tenho esse instinto de ansiedade dentro de mim, de ter medo do futuro por conta do que eu já vivi. Então eu sei que muitas mães também passam por isso, que rompe com o pai da criança e depois quer recomeçar a vida, mas tem muito medo de ter outra pessoa. Tem muito medo de casar de novo, tem muito medo de se relacionar com alguém, tem muito medo de ter outro filho com outra pessoa por conta dessas inseguranças, desses medos que aconteceram no passado. É completamente normal ter esse medo, mesmo que todo mundo fala que não, que já passou. Só quem vive sabe. Mas basicamente é isso, gente. Eu queria contar muito a minha história aqui pra vocês. Então, assim, eu espero que se tem mães que me assistem e que passou por uma situação assim, parecida, ou então que tá grávida, mas tá passando por essa situação, ou por algum problema na gravidez, enfim, saiba que vai doer, vai sangrar muito, a ferida vai sangrar muito. Não tô falando do parto, tô falando
daqui de dentro. Vai sangrar muito, vai doer, vai cicatrizar, a marca vai ficar lá, você vai superar, mas toda vez que você lembrar, a marca vai estar aí. Então, assim, se eu puder ter acolhido ou ter mostrado para as outras mulheres que eu também passei por isso e que eu tô aqui tentando dia após dia, ainda não consegui, né, assim, superar completamente, voltar a trabalhar, abandonar toda essa ansiedade, viver uma vida, assim, de luz. Eu ainda não tô completamente 100%, mas eu tô tentando todos os dias e eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir e que se você também passou por algo parecido ou se tá passando, você também vai superar, porque somos mulheres, né, e mulher supera tudo. A gente consegue dar a volta por cima e recomeçar. E não tenha medo, tá? De ser feliz, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se apaixonar e casar e ter filhos com outra pessoa, se você sofreu com seu primeiro parceiro, porque são coisas completamente diferentes e tudo isso que a gente vive só ensina pra gente que a gente mesmo sozinha a gente se basta e que o outro só vem pra complementar. Então, é isso, gente. Eu acho que eu até me perdi aqui um pouco no que eu falei, mas eu acho que deu pra entender, né? E hoje eu vim trazer aqui um pouco da minha história, o relato do meu parto, que apesar de ter passado 3 anos de tudo isso que aconteceu, eu ia registrar aqui no meu canal esse episódio, né? Porque eu não criei esse canal durante a minha gravidez, mas todo mundo vê a Lorena nos vídeos, vê eu falando sobre a Lorena, sobre o meu marido, então acho que era bom eu deixar registrado aqui no canal esse episódio da minha vida, que serviu pra me reestruturar, né? E me faz, apesar de doer muito, me faz ter força pra continuar e tentar mudar a minha trajetória, mudar a minha história, buscar tudo o que eu sonho, buscar ser o que eu quero ser. E, e é isso, gente. Não tem mais muito o que falar, já falei bastante. E basicamente é isso. Espero que eu tenha ajudado alguém a superar ou entender que não é só uma pessoa no mundo que passa por isso, que é muitas pessoas. Tem gente que é mãe solo. Eu me considero mãe solo. Por quê, gente? A responsabilidade do meu marido é comigo. E a minha filha é um caso à parte. A responsabilidade da minha filha é minha e do pai dela. Porém, o meu marido, apesar das dificuldades, ele dá tudo que ele pode pra Lorena. Ele ama ela como um pai, tanto é que ela chama ele de pai. Ela tem ele como um pai desde os 2 meses de idade. E, assim, eu acho lindo, sabe, a relação deles. E entendo muito bem que, apesar de eu ter ele, eu também sou mãe solo. Porque, gente, na hora da responsabilidade, o que conta é o nome no registro. Infelizmente, apesar de ele dar todo amor e carinho, o que conta é o nome no registro. E o nome do registro é o nome do pai dela. Então, toda vez que tem uma responsabilidade, um médico, uma reunião, alguma coisa, quem tem que sempre estar lá é a mãe. Porque o pai não tá presente, o pai biológico não tá presente. Então, acaba que a gente é mãe solo nesse aspecto de responsabilidade, de levar num médico, de levar num passeio, de levar não sei aonde, de viajar para algum lugar. A mãe tem que estar responsável. Então, assim, nesse lugar eu me coloco como mãe solo, porque eu entendo a dificuldade de uma mãe solo que tem que criar o filho em tempo integral, 24 horas por dia, literalmente sozinha. Não só nesses momentos, mas o restante todo, na alimentação, na escola, enfim, tudo. Eu sei como é difícil e eu tenho muito orgulho dessas mulheres que conseguem, sabe? Porque a minha mãe também foi mãe solo. Ela foi mãe solo minha. Ela foi mãe solo desde os meus 9 anos até o dia que Deus resolveu levar ela. Porque eu sei como foi difícil e como eu falei pra vocês, depois que eu engravidei, eu pude ver o valor de uma mãe. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que mãe é chato, que mãe é isso, que mãe é aquilo. Mas na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, só nossa mãe tá ali pela gente. Só nossa mãe coloca a mão no fogo pela gente. Porque eu sou muito grata por tudo que ela fez, pela educação que ela me deu, pela mulher que eu me tornei, porque a gente sabe que tem muita mulher por aí que se envolve com isso, com aquilo, que não é uma mãe boa pro filho, que às vezes abandona e não sei o quê. Cada um tem a sua situação, né? Seu motivo, é lógico.
Mas em relação a isso, a minha mãe me criou muito bem. Eu sou muito grata, tudo que ela fez por mim, tudo que ela fez pela minha filha. A minha filha era a única neta dela. E ela conseguiu pegar no colo no primeiro instante que ela saiu da barriga. Ela conseguiu ver a minha filha, deu esse amor que ela queria tanto dar pra minha filha. E até o dia que Deus recolheu ela. Então, assim, eu sou muito grata à minha história como filha. Eu sou muito grata à minha história como filha e também sou muito grata pela minha história como mãe, porque a minha filha hoje tá saudável, crescendo, tá aprendendo, tá vivendo da melhor forma, rindo pra todo mundo, sendo simpática, sendo agradecida, sendo muito educada. Então, assim, eu sou muito grata pela mãe que eu sou e também muito orgulho da filha que eu fui, porque eu sei que, apesar da gente dar uns trabalhos pra nossa mãe, né, eu sei que eu sempre respeitei, sempre amei incondicionalmente minha mãe e pude ajudar ela no que eu pude, né? Nunca neguei ajuda para minha mãe e eu sou muito grata a tudo isso. E tudo isso aconteceu para fazer parte da minha história, faz parte da minha trajetória. Não tem como eu falar a história da minha vida sem passar por essa etapa, para mim ver que eu superei e que mesmo que doa hoje, doa amanhã, cada dia vai doer menos um pouquinho. Mas é isso, gente. Nesse vídeo teve de tudo, teve risada, teve choro, teve gratidão, teve de tudo. Mas eu acho que é hora de eu finalizar esse vídeo. Já falei muita coisa, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou responder a pergunta de vocês num próximo vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Sei que não é o melhor relato de parto do mundo, mas é a minha história, né? E a minha história faz parte da minha vida e é mais um obstáculo que eu ultrapassei nessa vida louca de muita coisa que já aconteceu, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!